Tour de France, vamos lá, né? Para nosso resumo aqui da 12ª etapa do Tour de France aqui de 2020. Hoje foi a etapa mais longa, né, do Tour de France, 218 quilômetros, mais 4,4 km de neutralizado. Então passou dos 200 hoje pedalado, né? Uma etapa que na minha vendo assim o desnível dela, né? Vou mostrar para vocês aqui. Uma primeira parte relativamente plana e uma segunda parte, olhando aqui, difícil. Mas eu fiz o percurso, né, de carro e posso garantir que a primeira parte não era fácil, né? Era bem sobe e desce. E uma segunda parte extremamente difícil, dura, subida com estrada estreita, subida dura, né? Então foi uma corrida que eu acreditava que seria uma fuga maior no começo, né? E fosse para a chegada, mas saíram 4 ciclistas na fuga, depois juntou mais 2, ficaram em 6. A vantagem não foi muito, não conseguiram abrir muito tempo. A Bora viu uma possibilidade, né, de controlar a corrida por uma eventual tática no final, né? Então eles controlaram praticamente a corrida toda, né? Não deixaram passar de 3 minutos a fuga. Depois a CCC também, né? Obviamente, né? A Bora para o Sagan e a CCC para o Greg Van Avermaet, campeão olímpico, atual campeão olímpico. Praticamente eles tinham a mesma ideia e a mesma tática, né? Eles controlam bastante a corrida, né? Principalmente essa primeira parte, porém a segunda parte era muito dura, né? Era muito dura. E aí quando eu falo que o Sagan não é mais o mesmo, eu cada vez mais eu tenho certeza que realmente ele não é mais o mesmo, né? Mas quando eu falo que ele não é mais o mesmo, eu não estou falando que ele não é mais ninguém, né? Ele não é mais o mesmo em relação ao que o Sagan que a gente conheceu há 6, 7, 8, né, anos atrás, né, que dominava, que fazia a diferença realmente em algumas situações. Hoje ele está numa fase, né, não tão forte quanto ele era, né? Obviamente ninguém é herói, ninguém é fenômeno como ele foi, né? E lógico, hoje ele continua um ciclista extremamente forte, né? Mas não é mais o mesmo que era nos anos passados. Não adianta, não, né? O Paulo Bettini, que foi campeão olímpico, hoje, né, não quer dizer que andou forte um período, vai andar forte para sempre. Até porque o nosso esporte né, se não tem um treinamento, a gente sabe que tem um período até ali, né, anda forte. Tirando o Valverde, tirando alguns exemplos. Obviamente o Sagan é um desses que vai ter uma carreira, se ele quiser continuar correndo por bastante tempo, ele vai ser sempre o Sagan, sempre aquela referência, sempre aquela imagem do grande ciclista, mas os resultados não serão mais, né, os resultados que eram, né? Uma etapa como hoje, eu acredito que na época, no auge dele, ele passaria e venceria. Até, na minha opinião, se fosse o auge dele nesse ano, em 2020, ele já tinha ganho umas 2, 3 etapas sem nenhum problema. Então, é o que não aconteceu até agora. Obviamente, ele tem chance de ganhar, né, alguma etapa ainda, mas não é aquela facilidade, aquela tranquilidade, aquela brincadeira que ele fazia antes, né? Obviamente, mais uma vez, ele continua sendo um bom ciclista, porém não é mais o mesmo, né? Alguns aí reclamam, levam ao pé da letra, né? Não sabem, às vezes não entendem, não conhecem. Obviamente também ninguém é obrigado a conhecer, a entender, mas é assim que funciona,
né? A gente até pode ver, tem outros exemplos, Nibali, por exemplo, né? Tem um ex-companheiro meu de Liquigas, que era o Roman Kreuziger, ganhou uma volta da Suíça de uma forma espetacular, andou forte. Hoje, né, no nosso dicionário a gente fala, tá batendo lata. Então, assim, cada um tem o seu momento, a sua fase, né, a sua ascensão e o contrário também. Então, né, deixando claro aqui o que eu falei, continuo acreditando naquilo que eu falei. Nessa segunda fase, voltando para a corrida, essa primeira fase, um controle, né, absoluto principalmente da bola depois do CCC. Uma segunda parte muito seletiva, muito dura, realmente muito dura, principalmente a última subida, né, que era uma subida de praticamente 4 quilômetros a quase 8 de média, né, realmente era muito dura, né, mas antes já tinha feito uma grande seleção, e a gente viu aí, finalmente, né, até tinha ficado um pouco, na verdade, triste, do Hirschi não ter ganho naquela etapa que o Pogacar ganhou, né, do Maire Blanc, pegaram ele faltando menos de 2 quilômetros, ele acabou fazendo terceiro mesmo assim. Já tinha feito segundo na segunda etapa, quando o Alaphilippe ganhou a etapa, pegou a camisa amarela. Fez terceiro numa etapa que andou muito escapado, eu estava atrás dele na fuga. Ele andou muito, pegaram ele no finalzinho fez terceiro ainda, e hoje ele conseguiu essa vitória. Tá? É só um pouquinho que eu tenho que abrir a porta aqui. Então hoje ele conseguiu dessa forma, como ele já tinha tentado, né, na etapa do Marie Blanc. Hoje ele teve grande sucesso. Esse é um menino que com certeza, né, a gente sabe que tem um grande potencial, já foi campeão do mundo sub-23, mas a gente vai ouvir falar muito dele ainda. 22 anos, uma capacidade de interpretar a corrida impressionante, né? Ele está a 1 hora da classificação geral do líder, né, do Roglic. O potencial dele não é esse, né? É muito mais. Essa diferença de tempo seria menor se ele estivesse dando tudo, mas com certeza dentro dele ele falou, eu vou perder bastante tempo para eu poder sair numa fuga, ficar tranquilo e ganhar a etapa sem que os líderes se preocupem comigo. E obviamente, entre ganhar, provavelmente ele vai fazer muito bem ainda, né? Mas entre ganhar duas etapas ou fazer 28º num Tour de France, eu preferia ganhar 2 etapas, né? Eu acho que é isso que passa na cabeça dele também, né? Bom, ele venceu escapado então hoje, né, de uma maneira impressionante, porque o final era muito duro, né? A gente viu um Pierre Rolland ativo no final, fazendo segundo, já é digamos assim, um macaco velho do ciclismo, né? 33 anos, já tem bastante experiência, já andou muito forte, inclusive, se não me engano, já pegou até a camisa de campeão de líder da montanha Tour de France. É um ciclista experiente, isso valoriza ainda mais a vitória do Hirschi. Então, na classificação geral não teve nenhuma alteração. A gente viu uma Bora realmente fazendo seleção para deixar o Sam Bennett para trás, né? Isso o Sagan conseguiu sprintar no final. Ele ganhou do pelotão principal, né? Do resto do pelotão que sobrou. Ele bateu a chegada, o Greg Van Avermaet segundo. Isso confirma ainda mais, né, que as duas equipes tinham praticamente a mesma estratégia, né? E realmente sim, foi uma etapa muito legal, né, para quem assistiu e para quem acompanhou, né? Amanhã começa a gente ir para um final de semana um pouco mais intenso, mais de montanha, né? E amanhã já vai ter uma chegada ao alto, né? Uma chegada ao alto que vai ser uma etapa muito dura, 191,5 km,
com mais 7 de neutralizado, então quase 200 amanhã de novo, né, com uma largada já empenhativa, com bastante sobe e desce. No quilômetro 36 já tem um Gran Prêmio de montanha de 10 quilômetros de primeira categoria, desce, depois no 63 tem mais uma de terceira, no 85 uma de segunda, lá no quilômetro 130 tem uma de terceira, depois no 157 mais uma de terceira categoria, no 180 tem uma de segunda com bonificação e chega numa montanha de primeira categoria, 5,4 a 8% de média. Para quem não sabe, assim, montanha, os Gran Prêmios de montanha são classificados em quarta categoria, terceira categoria, segunda e primeira e Horse Category. Então, assim, quarta categoria é uma subida relativamente fácil, terceira um pouco mais dura, segundo mais, de primeira categoria já é uma subida considerada, né, dura, e Horse Category daí é extremamente dura ou longa, com pendência importante, né, e amanhã vai chegar numa de primeira categoria. Então amanhã a gente vai ver novamente e provavelmente, né, uma fuga um pouco mais numerosa, né, que 191 quilômetros de montanha praticamente é uma etapa longa, né, é uma etapa exigente para controlar, então as equipes dos líderes preferem que pessoas, né, ciclistas com tempo que não preocupe a classificação geral vá em fuga. Isso faz com que a equipe consiga, né, economizar energia porque falta bastante tempo e etapa importante ainda no Tour de France. Então, na minha visão aqui, olhando uma etapa como essa, provavelmente vai sair uma fuga de gente extremamente forte, como saiu na outra vez lá, Greg Van Avermaet, Oss, Roche, Lutsenko, naquele nível ali de ciclista, né? Provavelmente algum deles cheguem no final, né, para disputar a etapa. E depois, lógico, a gente vai ver uma segunda competição, uma segunda corrida dos líderes que buscam a vitória na classificação geral lá em Paris. Então, amanhã vai ser uma etapa super interessante, 191,5 km de super montanha, né? Não vai ser nada simples de controlar, né, dos líderes também interpretar essa etapa aqui. Então, é mais uma etapa para a gente ficar super ligado e acompanhar, tá bom? Grande abraço e até amanhã.